O Evangelho, segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, capítulo 10. Evangelho de hoje. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Não julguem para não serem julgados. Quem estiver sem pecados, que atire a primeira pedra. Item 11 e 12. Boa noite a todos e a todas. Estamos em mais uma noite do Evangelho no Lar. E pedimos a nosso Senhor Jesus, a essa espiritualidade que sempre nos ampara, que nos auxilie, nos oriente e principalmente que toda a informação que nos é passada por meio desses capítulos, de tudo que nós estudamos, e lemos, possa nos trazer clareza e entendimento para as mudanças que se fazem necessárias em nós. Obrigado por mais essa noite e está aberto o nosso Evangelho de hoje, que se fala do capítulo 10. Não julguem para não serem julgados. Quem estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Item 11 e 12. Não julguem para não serem julgados, pois serão julgados conforme tiverem julgado os outros, e será empregado com você a mesma medida de que vocês se serviram para com eles. São Mateus, capítulo 7, versículos 1 e 2. Então, os escribas e os fariseus lhe trouxeram uma mulher que havia sido surpreendida em adultério, e deixando-a de pé no meio do povo, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Ora, Moisés nos ordena, na lei, a apedrejar as adúlteras. Qual é, pois, tua opinião a respeito? Diziam isso para tentá-lo e para terem de que acusá-lo. Mas Jesus, abaixando-se, começou a escrever no chão com o dedo. Como continuassem a interrogá-lo, levantou-se e disse: Aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Em seguida, abaixando-se de novo, continuou a escrever no chão. Mas eles, ouvindo-o falar desse modo, se retiraram um após outro, a começar pelos mais velhos, e assim Jesus ficou sozinho diante da mulher que continuava no meio da praça. Então Jesus levantou-se e perguntou-lhe: Mulher, onde estão seus acusadores? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Não, Senhor. Disse-lhe Jesus: Também eu não te condenarei. Vai e doravante não tornes a pecar. São João, capítulo 8, versículos 3 e 11. Aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra, disse Jesus. Essa máxima faz da indulgência um dever para nós, porque não há ninguém que não necessita para si próprio de indulgência. Ela nos ensina que não devemos julgar os outros mais severamente do que nos julgamos a nós mesmos, nem condenar nos outros o que desculpamos em nós. Antes de recriminar alguém por uma falta, vejamos se a mesma recriminação não pode recair sobre nós. A recriminação proferida contra a conduta de outra podem ter dois motivos: reprimir o mal ou desacreditar a pessoa cujos atos criticamos. Este segundo motivo nunca tem escusa, pois se trata de maledicência e maldade. O primeiro pode ser louvável se torna mesmo um dever em certos casos, porque dele deve resultar um bem, e porque, a não ser assim, o mal jamais seria reprimido na sociedade. O ser humano, aliás, não deve ajudar no progresso de seu semelhante. Não deveria, portanto, tomar no sentido absoluto este princípio: não julguem se não quiserem ser julgados, pois a letra mata e o espírito vivifica. Jesus não poderia proibir de recriminar o que está mal,
porquanto ele próprio deu o exemplo e o fiz em termos enérgicos. Mas ele quis dizer que a autoridade da censura está na razão direta da autoridade moral daquele que profere a censura. Tornar-se culpado daquilo que se condena em outro é abdicar dessa autoridade. Mais ainda, é privar-se do direito de repressão. A consciência íntima, de resto, nega todo respeito e toda submissão voluntária àquele que, investido de um poder qualquer, viola as leis e os princípios que esta está encarregada de aplicar. Não há autoridade legítima aos olhos de Deus, a não ser aquela que apoia no exemplo que se dá do bem. É o que se destaca igualmente nas palavras de Jesus. Esclarecimentos. Jesus, como sempre, se utiliza de histórias, de situações do dia a dia para nos trazer uma lição muito proveitosa. Porque o sentido maior dela é que a gente lance um olhar para nós mesmos, para as situações que precisam ser resolvidas em nós, e não apontar para o outro. Quando ele, em uma de suas falas, ele diz que antes de se apresentar a Deus, de oferecer o sacrifício a Deus de mudanças, de melhoria, de ofertar algo a Ele, que se fazia necessário se acertar com o seu próximo. E não há como se acertar com o próximo se nós não mantivermos uma atitude respeitosa, uma atitude de entendimento, de acolhimento diante das situações que a vida apresenta. E a lição deixa muito claro isso, que não devemos olhar o mal que o outro fez, a não ser para que esse mal seja corrigido, mas sem o atirar as pedras, como aqui está o exemplo. Resumidamente, se pede que tenha amor pelo próximo, que tenha indulgência, que tenha uma atitude positiva, que traz melhores resultados. Na lição, ele não condena a mulher, ele faz apenas um alerta. Mas não faças mais. Se realmente você é culpada daquilo que estão lhe acusando, repense os fatos e não faça mais. É o pedido que ele faz. Ele não recrimina, ele não condena e nem aponta. Ele acolhe, ele orienta. E é o que nos cabe fazer diante das situações que a vida nos apresentar. As lições de Jesus, ela tem sempre essa premissa, essa lição de educação, de que devemos voltar o olhar sempre para nós, que as lições e todo o entendimento do que ele nos deixou de orientação seja aplicado em nós no intuito de que nos tornemos melhores, de que lancemos luz sobre os nossos porões, aquilo que muitas vezes escondemos de nós mesmos, e que possamos trazer as mudanças necessárias ao nosso ser. Que nós observemos os ensinamentos deixados e que a gente traga mais clareza para a nossa caminhada. E como diz Jesus, vá e se fizestes algo errado, não faça mais. Modifique a sua rota, modifique
a sua atitude. Se torne um ser melhor. Esta é o grande convite de Jesus e dessa espiritualidade que nos ampara. Que façamos o melhor. Muita paz, luz e proteção a todos e a todas. Fluidificação das águas. Nesse momento, nós pedimos a essa espiritualidade que nos ampara, que derrame suas bênçãos sobre essa água que iremos consumir, energizando e depositando nela todos os elementos necessários para o restabelecimento tanto do nosso corpo físico quanto do nosso corpo espiritual. Nos auxilia, nos oriente, nos fortaleça e nos traga entendimento sempre. Muito obrigado pelas bênçãos, muito obrigado por energizar essa água que iremos consumir. Encerramento. Estamos chegando ao fim de mais um Evangelho no Lar. E pedimos sempre a proteção, o auxílio. Agradecemos por mais um mês que se encerra hoje. Pedimos entendimento, clareza para mais um mês que se inicia. Que nos dê a proteção, nos dê a orientação para que possamos fazer o melhor em mais um mês. Muito obrigado. E que o Senhor cuide e abençoe a todos. Cuide de tantos irmãos nossos, irmãs que estão aí precisando de um auxílio na espiritualidade, que estão nos leitos de hospitais, nos presídios, nas enfermarias, nas casas de apoio ou pela rua. Que muitos que realmente têm o bem já no seu coração possam ser inspirados para auxiliar a esses irmãos e irmãs que tanto estão necessitados do amparo e da proteção divina. Que possamos ser os trabalhadores da última hora, os trabalhadores de Cristo, auxiliando e orientando aqueles que passarem por nossas vidas. Que possamos ser realmente pessoas de bem, fazendo o bem. Muita paz, proteção a todos e a todas. E está encerrado o nosso Evangelho de hoje.